eu ia visitar as instituições quando começou o Canguru, em 1999, foi a primeira reunião, depois começou em 2000, que eu ia nas instituições, aí eu encontrava colega de residência, aí eles falavam, e o que você está fazendo aqui? Porque eu sempre fui terapia intensiva, né? Não, eu vim pelo Ministério, pelo Canguru. Canguru é ali, como se na UTI neonatal não fosse Canguru, é lá que começa, né? Mas esse equívoco conceitual, a gente precisa compartilhar o conhecimento com todo mundo, que eu ainda vejo esse tipo de coisa. Só para contar a história para vocês, eu ia fazer história antes de fazer medicina, e eu acho que a história é muito importante para a gente entender a linha do tempo, né? Eu adoro a linha do tempo. A primeira reunião que houve no Ministério sobre um método Canguru, sobre essa lógica de trabalho, foi no dia 1º e no dia 2 de junho de 1999. E eu tenho a honra de dizer que eu estava lá, né? Eu tenho mestrado, doutorado, eu tenho um monte de especialista, mas, inegavelmente, a coisa que eu mais me orgulho na minha trajetória profissional é fazer parte desse grupo. Isso mudou a minha lógica, né? Eu sempre fiz terapia intensiva. Primeiro fiz terapia intensiva de adulto, depois, quando eu me resolvi fazer pediatria, eu fiz terapia intensiva neonatal, mas eu compartilho com vocês de todo que eu tive a oportunidade de aprender, fazer parte desse grupo com tantos saberes que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu fiz um simpósio de luto por conta desse grupo, né? E a gente nunca trabalhava luto, né? Como abordar, como falar em algumas situações. Então, eu sou muito agradecida ao Nelson, que me convidou à época. A gente era do departamento de NEL da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ele queria convidar alguém do departamento, e ele me convidou, e eu fiz parte desse grupo, e eu sou muito agradecida. Match Point, né? Mudou a minha trajetória. E eu acho que assim, esse grupo aproveitou essa discussão do Canguru e ampliou vários conhecimentos, vários saberes, e até, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, ter o cuidado de pensar em quem cuida, né? Como também uma atenção adequada para a equipe que vai cuidar dessas famílias, né? É um grupo que está sempre tentando atualizar, né? Acabei de falar que Sandra está blogueira, agora está fazendo várias coisas. É um grupo que sempre tenta atualizar e compartilhar, e eu acho que é essa a nossa missão, né? A gente precisa compartilhar o conhecimento, isso é fundamental, e eu nunca vou me furtar a atender quem deseja conversar, e eu sou muito grata a quem me mande os artigos, até queria solicitar isso, se porventura vocês acharem algum artigo que venha de encontro, né? A oposição é de encontro ao que a gente fala, será muito bem-vindo, né? No dia 8 de dezembro de 99, teve um grande seminário aqui no Rio, onde foi apresentada a norma que foi redigida por esse grupo no Ministério sobre a atenção, e o método Canguru foi apresentado à comunidade científica brasileira, né? Essa história é muito interessante. E no dia 5 de julho de 2000 foi publicado no Diário Oficial essa portaria que estabelecia o método Canguru como uma política pública. E a última publicação que a gente teve agora foi agora de julho de 2026, que é uma nota técnica sobre o cuidado canguru. Eu vou comentar sobre ela daqui a pouquinho, mas eu quis registrar o que há de publicação, se vocês entrarem no Diário Oficial. E a visão brasileira do método Canguru é uma visão diferente. Por exemplo, a gente sempre vai beber na fonte da Colômbia, mas a dinâmica, se vocês repararem as duas lógicas, né, elas são diferentes, porque a gente tem uma amplitude um pouco distinta, como eu comentei, até pensando em outras áreas de conhecimento, como luto, cuidar de quem cuida, é bem interessante, né? Então, o método Canguru foi pensado por esse grupo como uma elaboração de norma, foi feita a construção dos cursos de capacitação, e o que a gente vê é uma mudança de paradigma. Eu sou a mesma intensivista que eu sempre fui, entubar, cateterizar, ventilar, óxido nítrico, ventilação de alta frequência, mas eu trabalho com certeza de outra forma, depois que eu tive essa oportunidade. O Brasil, ele sediou o 5º Workshop Internacional do Método Canguru em novembro de 2004. Nessa época, a gente tinha apoio do BNDES, foi no BNDES, houve a tradução do manual para o inglês. Esse aqui é o CD com todos os trabalhos internacionais, Suécia, enfim, Espanha, todos os trabalhos que nós recebemos para o encontro, e esse é o programa do encontro
de 2004. Tinha em português e tinha em inglês. E a gente sediará novamente um encontro internacional em Brasília. Convido a todos que mandem trabalhos, mandem suas experiências. Já estão abertas as inscrições. Será de 18 a 21 de novembro de 2026. Tá? Esse é o convite. Aqui eu coloco para vocês o que eu falei, o que tem, né, no Diário Oficial de 2000 e de 2007, e agora essa nota técnica. Quem é do grupo dos consultores viu que houve uma certa discussão, porque na nota técnica diz que pode ser para todas as idades gestacionais. E é isso que está na evidência, que o contato pele a pele precoce é para todas as idades gestacionais. E aí as pessoas ficaram preocupadas, porque e as crianças muito pequenininhas, saiu agora as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria da Reanimação. Pessoal, até parece que você dizer que é para colocar em contato pele a pele, a gente fala isso desde 2000, e a gente é possuidor da informação que instituições que deixam 5 dias, 10 dias, sem fazer contato pele a pele, ou nunca, ou só quando vai embora. Então, é um temor que eu não tenho. O que a gente tem que colocar é o que tem de evidência. Se a gente vai ter capacidade técnica, treinamento da equipe para fazer igual a Escandinávia, isso é uma outra história, né? Mas o temor de que, estando na nota técnica, todo mundo vai colocar no momento do nascimento, eu não tenho esse temor. Não tenho mesmo, porque o que eu vi em todos esses 26 anos foi muito pelo contrário. Crianças privadas desse contato pele a pele, e com 10 dias de unidade neonatal, com 5 dias de unidade neonatal. Tem um trabalho que não tem a Leila Diniz, mas que tem os centros de referência, que eram 5 dias para começar o primeiro contato pele a pele. Então, assim, é um temor que eu não tenho, Mia, que a gente tem que compartilhar, é o que tem de evidência. É bom para todas as idades gestacionais, né? Isso é importante. O método canguru no Brasil tem uma dinâmica muito diferente, tem um guarda-chuva de conhecimentos que eu acho muito rico do que em outros países. Né? E por que eu digo isso com muita serenidade? Quem faz o curso é que conta para a gente. Né? Esse grupo tem muita gente que faz os cursos, que administra os cursos, e nos relatos ao término do curso, que aprenderam muitas coisas sobre redes de apoio, Ecomapa, Sandra falou há pouco de Ecomapa, organização do recém-nascido. Nossa, preciso um curso de uma semana para botar o neném em contato pele a pele. Não é só isso, né? A dinâmica e a lógica dos conhecimentos, ou do pacote de conhecimentos que vem nesse guarda-chuva do método canguru é muito grande. Troca de fralda, né? Cuidar de quem cuida, neuroproteção, dinâmicas de treinamento. Mas hoje a gente vai conversar uma coisa muito específica, que é o contato pele a pele precoce e prolongado. E eu vou compartilhar isso com vocês. Todo mundo que já me conhece há muito tempo sabe que eu sempre pergunto por que esse bebezinho não foi para o contato pele a pele ainda. E aí eu compilei para compartilhar com vocês tudo que eu escutei, tudo que eu escuto há 26 anos, né? Não, porque ele está no protocolo de mínimo manuseio por causa da neuroproteção. Porque está no tubo, porque está com cateter umbilical, porque ele está com pique, porque ele está fazendo apneia, não foi ainda porque está caindo a saturação, não foi porque está oscilando a frequência cardíaca. Não, doutora, a gente não botou porque está muito cansadinho. Não está com amenas. Ele não botou ainda porque ele chegou agora do centro cirúrgico e ele estava com dor, a gente deixou quietinho na incubadora para não incomodar. Não, a gente não colocou porque o pai veio do trabalho e estava sujinho, sabe assim? Ele é peludo, ele veio direto do trabalho, estava muito sujinho. A gente ofereceu, mas ele que não quis, que ele estava muito sujo. Ou então acabou de fazer a gavagem, aí tem que esperar 30 minutos. Mas o que eu mais escuto mesmo é que o neném não está estável. Por que não foi ainda? Não, porque ele não está estável. Essa palavra estável me desestabiliza. Então, eu sempre fiquei muito assim, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui procurar a ciência. Todo mundo sabe que eu sempre procuro as evidências, né? Aí eu fui procurar as evidências. Mas, além disso, quando eu vou em eventos, quando eu conheço, encontro os meus colegas de residência,
Aí o pessoal, Nicole, acho super bacana esse negócio que você está fazendo da humanização, mas eu tenho outras preocupações. E aí eu acho uma empáfia a pessoa falar isso para mim, nem estudar, né? Eu acho que assim, muito impressionante. Não, esse negócio de canguru eu não quero saber. Vai estudar, gente. Vai ler. Não fica com assim, só porque eu não gosto. Não é da minha patota. Isso é muito grave, né? Mas a gente tem que ter processos assistenciais seguros. Eu sempre fiz parte do grupo de segurança, eu conheço as 6 metas internacionais de segurança. A gente tem que basear o nosso plano terapêutico na evidência, o nosso ofício. A gente tem que perseguir as boas práticas. Agora, o paciente precisa estar estável. Então, vamos lá nas evidências, né? Vamos ver as evidências, o que dizem sobre isso. Como é que a gente garante a prática, a ciência na nossa prática? Ninguém acorda de manhã, toma banho, escova o dente e vai para um hospital para fazer um mal. De jeito nenhum, eu tenho absoluta certeza. Mas para a gente fazer ciência é muito difícil, porque a gente precisa estudar. Ainda mais neonatologia, que é a especialidade mais nova do mundo. Tem-se notícia de amputação, de coisas assim, desde muito tempo. Então, assim, a especialidade mais antiga é a cirurgia vascular. E a mais nova é a neonatologia. Como eu sou vintage, eu compartilho com vocês. Outrora, criança de 1.000 gramas, ninguém chamava para a sala do parto. Era inviável, ninguém ia, não ia pediatra. Ia junto com a placenta. Eu ainda peguei isso. Vocês vejam como mudou. Antigamente fazia diurético, agora não faz mais. Fazia bicarbonato, agora não se faz mais. Só em situações muito específicas. É a especialidade que mais muda. Impressionante. Você vai num congresso, daqui a pouco é uma coisa. Fazia prostim profilático, depois não se faz mais. Tem um monte de situação na nossa linha do tempo, como isso muda. Então, a gente tem que estar estudando sempre, sempre. A gente não pode ir trabalhar com o que a gente aprendeu na residência, na faculdade, né? A universidade, ela dá uma base, mas se você não continuar, você não vai conseguir. Mas eu acho que é muito importante, todo mundo sabe que eu sempre faço isso, como é que a gente estuda, né? A gente precisa saber como estudar, porque dá muito trabalho estudar. E, às vezes, a gente não saber estudar dá mais trabalho. Então, se vocês têm 10 minutos por semana para estudar, a gente tem que tentar ler um artigo que vale a pena, porque tem artigo que não vale a pena. E aí a gente tem que saber procurar. Então, existem algumas plataformas. O que são essas plataformas? Elas pegam as revistas científicas e tem um conselho editorial para ver se os artigos daquela revista podem entrar nessa plataforma. Isso já é uma primeira peneira. Então, a gente tem o PubMed, tem a Cielo, o Licas, são todas essas aqui, são plataformas que, para entrar uma revista, precisa passar por um rigor. Então, a primeira coisa. Eu escolhi aqui o PubMed, que é uma muito badalada que a gente usa. Então, vamos supor, eu quero estudar alguma coisa, aí eu vou botar aqui. No PubMed, eu entro no link do PubMed e coloco aqui o que eu quero estudar. Kangaroo. Nicole, você falou 10 minutos. Olha a quantidade de coisa que aparece com canguru. Começando só a palavra canguru. E aí tem outra ferramenta que vocês podem usar para escolher o artigo. Na minha experiência, relato de um caso, são as evidências mais frouxas. Quanto maior o N significa número de indivíduos que foram analisados, quando você joga no pacote estatístico, maior é a robustez da evidência. Então, a gente sempre deve escolher os artigos com alto nível de evidência. E quem são esses maiores níveis de evidência? Com N grande. Uma estratégia são as coortes ou meta-análise. Então, meta-análise é interessante, porque eles pegam vários artigos, passam por uma característica de fazer meta-análise, tem várias ferramentas, uma delas é o Prisma, e ele coloca para você qual é a conclusão da meta-análise. E aí eu peguei para vocês 2 telinhas. Vamos lá. A gente vai aqui no Kangaroo Care, no PubMed. Você coloca o tempo que você quer, quantos anos. Você vem trazendo isso aqui, ó, e ele vai dizer, se você quiser nos últimos 5 anos, eu botei de 20 a 26. Eu fiz essa pesquisa dia 4/7/2026, 7h25 da manhã.
O que que saiu? Que nessa plataforma PubMed tem 1.876 artigos de Kangaroo Care. Beleza. Mas eu não quero os de Kangaroo Care geral. Eu quero só meta-análise. Porque eu conversei com vocês que meta-análise tem uma evidência mais robusta, tem um N maior. Aí eu fiz a mesma coisa. Botei de 2001 a 2026, também foi no dia. Esse aqui foi no dia 3, tinham 95 artigos. Então, na plataforma PubMed, Canguru, com a metodologia meta-análise, tem 95 resultados em julho de 2026. Como é que a gente vê uma meta-análise? Você não precisa nem ler o artigo. Se você pegar um gráfico de meta-análise, vocês vão saber interpretar. Como é que a gente interpreta um gráfico de meta-análise? Primeiro, eu já falei para vocês que a meta-análise busca um monte de artigos sobre o mesmo tema, aí tem o nome do autor, o ano do autor, coloca no pacote estatístico para ver a evidência daquela informação. E aí, o que a gente tem que ver na meta-análise? Tem sempre uma linha contínua e esse balãozinho, diamante, losango, como vocês quiserem chamar. Sempre as meta-análises têm uma coisa a favor ou contra, ou uma medicação que melhora, que piora, ou uma intervenção que aumenta ou diminui. É sempre assim. Por isso que vocês vão ter sempre essa linha média e esse losango para vocês olharem para onde pende a evidência. E aqui, ó, Kangaroo Mothercare reduz o aleitamento precoce. Sempre tem aqui o que é, tá? Ou o aleitamento materno, o canguru aumenta o aleitamento precoce. Aí, o que a gente vê nessa meta-análise? Que o balãozinho está longe da linha contínua, então a evidência, quanto mais distante, mais robusta é a evidência, tá? Quanto mais o balãozinho estiver longe da linha contínua, maior a robustez da evidência. Então, nessa tela, sem ler o artigo, eu sei que o canguru aumenta o aleitamento precoce. É isso que está nessa tela de meta-análise. Tá? Os trabalhos, o balãozinho e a linha contínua. Vamos lá. Eu não vou falar com vocês sobre as 25 publicações de meta-análise. Cada uma teve uma dinâmica, diminui o tempo de internação, diminui o estresse, melhora o indicador, melhora o segmento, diminui a apneia. Tem vários cruzamentos nessas meta-análises. Eu só vou comentar 3 com vocês, porque são interessantes que sejam compartilhadas, mas vocês podem buscar todas no PubMed, né? Essa aqui, que é a minha favorita, que é a de 2016, que eu uso muito nas minhas apresentações, todas as telas dessa publicação eu uso, né? Tem essa da Cochrane, que é muito chique. A Cochrane é uma biblioteca, todo mundo já ouviu falar na Cochrane, ela é muito chique. Estar na Cochrane é muito importante. E essa aqui de 2023, que é do British Medical Journal Health, que é uma publicação muito respeitada e que é agora de 2023. Eu vou comentar essas 3 meta-análises para depois a gente abrir para conversa, né? Então, é essa que eu gosto mais. E eu vou passear rapidamente com vocês aqui. Vocês já sabem ver meta-análise, o balãozinho está aqui no meio. Se está no meio, está bem na linha inteira, né? A linha que não é tracesada, a linha contínua, você vê que não está muito assim, nem para lá, nem para cá. O que a gente pode dizer da frequência cardíaca quando você está em contato pele a pele? Não tem muita diferença. Não tem muita diferença na frequência cardíaca. Aqui, ó, já é a temperatura. Quando está em contato pele a pele, aumenta a temperatura. E aí eu faço uma observação. Então, colocar em contato pele a pele melhora a temperatura do bebê. Ah, mas eu tirei porque ele estava hipotérmico, botei na incubadora. É um equívoco acadêmico. Não é isso que diz a meta-análise. Mas algumas considerações precisam ser feitas. Se for no momento do nascimento, o ambiente ele é muito importante. A temperatura da mãe também, da mãe ou do pai, né? Porque o que acontece? É física, isso não é medicina. Quando você coloca em contato pele a pele, passa calor para o bebê. Então, não pode ser roupa com roupa, tem que ser pele com pele. E se eu tiver fria, eu vou manter. É que nem gelo na Coca-Cola. O gelo passa para a Coca-Cola.
né? Existe uma troca física de calor ou de frio. Então, mas o canguru, na meta-análise, o contato pele a pele, aumenta a temperatura. Então, dizer que tirou do contato pele a pele para botar na incubadora é um equívoco científico, né? Isso é importante para a gente. Esse aqui é muito interessante, ó. O canguru diminui a frequência respiratória. Viram como está longe da linha contínua? Se tiver fisioterapeuta me ouvindo, vai entender muito bem por quê. Quando a gente está em insuficiência respiratória, que a gente está deitado, a primeira coisa que a gente faz é sentar. Sentar porque isso melhora a dinâmica da caixa respiratória. Abaixo o diafragma. Então, assim, eu escuto assim, tá cansadinho. Aí, se tá cansadinho, se colocar em contato pele a pele, vai estar na posição em pé, abaixo do diafragma, melhora a dinâmica da caixa respiratória, vai melhorar toda a dinâmica ventilatória. Então, essa justificativa não se coaduna com a evidência científica, nem com a fisiologia da ventilação, da respiração. E os fisioterapeutas podem explicar melhor isso, né? Mas a meta-análise mostra isso. E, lógico, se você melhora a ventilação, você melhora a saturação. Então, não vai para o canguru porque está caindo a saturação, não viu a meta-análise, não estudou. Porque não é isso que a gente vê, né? Melhora a dinâmica e melhora, lógico, a saturação. Dor. Aí, assim, não, estava sentindo, estava assim, a gente não quis incomodar, porque chegou no procedimento, está sentindo dor, também não viu a meta-análise, que a meta-análise está aqui, ó, em contato pele a pele, olha aqui o balão, diminui a dor, diminui todos os scores de dor. Então, é isso que está na meta-análise, essa é a evidência científica. Então, assim, os procedimentos dolorosos no colo da mãe diminuem o score de dor. Se ele teve alguma coisa dolorosa, vai ter menos dor, porque ele libera endorfina pelo bem-estar. E não é só a mãe. Eu trouxe essa publicação exatamente para dizer para vocês que tem aqui as referências. O pai é tão efetivo quanto a mãe na estratégia de minorar todos os sinais de dor que essa criança tem. Tá? E essa é a publicação. É uma evidência robusta, uma evidência robusta. E é superior à substância glicosada e à sucção. Aí eu trouxe outras, aquela é a minha favorita, mas eu trouxe outras meta-análises, vocês já sabem ver meta-análise. E olha só, essa que reduz os procedimentos, olha aqui, diminui, favorece a intervenção e o controle. Aqui, ó, de novo, ó, melhora todas as recomendações envolvendo a mãe no procedimento de dor. E eu não podia deixar de falar também, né, em infecção. Porque tem muito isso, que família causa infecção. Quando eu escuto isso, eu fico muito estarrecida. Em 2026, a gente ainda escutar pessoas que acham que a família que traz infecção, quando o nome é CCIRAS, né? Era CCH, agora é CCIRAS. É infecção relacionada à assistência à saúde. É o contrário. Quando a família toca na criança, quanto mais mexer, atapeta a criança com a microbiota que não é nosocomial, comunitária, e compete com a nosocomial. Então, quanto mais atapetar a criança da microbiota comunitária, melhor é. Então, essa narrativa não se coaduna com nenhuma evidência científica, né? É o contrário. Entre rápido, mexa bastante nele para competir com a nosocomial. E é isso que está aqui, sepse. Ah, tem 3 balãozinhos. Por que tem 3 balãozinhos? Porque eles botaram sepse e marsa, tá? Então, o que a gente vê? Que diminui sepse e diminui marsa. E conclusão geral, que diminui a infecção. E não é só pelo aleitamento materno, tá? Porque também aumenta o aleitamento materno. É pelo contato da família com a criança, com a pele da criança. Então, eu escuto muito isso. Sandra, acho que lembra disso. Há pouco tempo, ano passado, teve um estado que assim, teve um surto. Primeira coisa, suspenderam a família. É o contrário. Pelo amor de Deus, venham cá, fiquem o dia inteiro aqui. Né?
Tinha que ser exatamente o contrário. A presença da família permite tapetar uma microbiota da comunidade. Tem um trabalho muito elegante do Maranhão, mostrando que a criança descolonizou por mar. Cada vez mais sai mais artigo. Quem quiser buscar, por favor, busque. Se achar um, ao contrário, tem o dever de me mandar, porque eu não posso estar falando uma coisa errada, tá? Tudo que vocês acharem diferente do que eu estou falando, vocês têm que me mandar, porque eu tenho um nome a zelar. Eu não posso ficar falando coisa errada. Então, procurem e me mandem, né? Mas eu compartilho com vocês que são muitas evidências. Esse aqui é da Cochrane. Quando a gente lê isso na Cochrane, qualquer pessoa que trabalha em hospital com criança, com recém-nascido, que lê isso, né? Isso é muito impactante, porque diminui morbidade e mortalidade. E aí, a Cochrane é muito chique. Esse do Global Health é muito interessante, olha que sabido. Eu já falei para vocês que meta-análise pega um monte de estudo, né? Então, a meta-análise do British Medical Journal Global Health, ele pegou a Cochrane de 2016 e colocou 10 estudos para entrar no pacote estatístico. Isso deu 12.517. Gente, se tiver algum estatístico aí, é muita coisa. É muito robusta a evidência quando sai o dado do pacote estatístico. Tinha 2 objetivos. Ver se o cuidado canguru era diferente do cuidado convencional e se fazia diferença começar nas primeiras 24 horas ou se começar depois de 24 horas. Estou falando 24 horas, né? Eu já falei para vocês que tinha instituição que começava com 5 dias. Eu estou falando outra coisa. E aí os desfechos, né? O que eles queriam cruzar e ter a informação. Mortalidade com 28 dias, infecção severa, hipotermia, aleitamento na alta e neurodesenvolvimento. Eram os desfechos que eles queriam ter no final do estudo. E a conclusão, está aqui a publicação, quem quiser ler, né? É que melhora a mortalidade e a morbidade, deve ser iniciado nas primeiras 24 horas e por pelo menos 8 horas por dia. Aí perguntaram, então se a família não pode ficar 8 horas, é melhor não fazer. Não é isso que está no artigo. É que a partir de 8 horas, o benefício é gigantesco no pacote estatístico, né? Mas isso é muito importante. Então, quanto mais horas por dia houver de contato pele a pele, melhor será. E a divisão de quanto melhora mais para o que melhora mais ou menos foram 8 horas. Só para todo mundo entender como é o desenho do estudo, tá? Então, isso é muito importante. Então, a mãe fica 2 horas, aí ela tem que almoçar. Aí o pai chegou do trabalho, fica mais 1 hora. Aí ela voltou de novo do lanche, aí ela fica mais. Quanto mais horas a equipe que genuinamente se preocupa com o bebê colocar em contato pele a pele, melhores serão os desfechos, melhor chance de mortalidade, e tudo isso que a gente está conversando aqui. E aí, essa também é aquela tela que diminui a mortalidade. E aí, vocês estão vendo aqui, e aí todo mundo que trabalha numa instituição não quer que ninguém morra e ninguém saia sequelado. Quando eu interno, quando a minha família interna, o que eu quero que saia? De alta, bem. Todo mundo quer isso, é o nosso ofício. Então, essa informação é muito importante. E aí todo mundo sabe que essa palavra estável me tira da caixinha, sempre me tirou, porque era o que eu mais ouvia. Não, não foi porque não está estável, não, não foi porque só quando estiver estável. Não, ele não está estável. E aí eu falei, não, qual é a definição de estável? E aí eu quero que defina estável. Todo mundo sabe que eu uso muito fim. Defina o horário da reunião, defina, estou com fome, enfim, defina estável. Tem uma definição de estável. O que define se um paciente está estável ou não, se eu for internada, vocês vão me visitar, o que significa eu estar estável? Meus sinais vitais. Isso é que define que eu não preciso fazer nenhuma intervenção. Eu não tenho que sair correndo para fazer alguma coisa. Quais são os sinais vitais? Frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação e temperatura. Todos melhoram com o canguru. Acabei de mostrar para vocês a meta-análise. Ainda tem o 5º sinal vital, que é dor, que também melhora. Então, essa narrativa de que não foi para o contato pele a pele porque não está estável, não se coadunam com a definição de estável, que significa
que significa, é isso mesmo, aqui. Ele significa estar com os sinais vitais estabilizados. Então, isso que eu escutava confirma que é um equívoco científico, acadêmico e técnico. Porque não foi para o contato pela pele, porque não está estável, não tem alicerce na literatura, não tem alicerce na evidência, porque a definição de estável, eles todos melhoram com o que eu mostrei para vocês na meta-análise, né? E aí, dogma e temor, que a pessoa diz assim que está com medo, né? Medo é sempre fruto do desconhecimento, né? O temor é fruto do não conhecer o que é o correto. Mas o paciente não pode padecer da terapêutica equivocada, fruto do desconhecimento da equipe. Isso não é digno. Isso não é digno. Eu não posso ser privada do conhecimento científico se eu estou sendo cuidada por alguém. E aí eu acho que é muito importante que toda equipe tenha conhecimento do processo, do que é o acadêmico, do que é o científico, né? Não só a equipe diretamente, mas eu acho que toda a instituição, o guarda tem que saber, o guarda lá da frente tem que saber, todo mundo tem que saber, porque isso é muito sério, você privar um paciente do conhecimento científico, né? E eu vejo muitas instituições, eu fico muito mexida, quem me conhece, quando eu vou num lugar e que eu vejo que o paciente está padecendo da terapêutica por desconhecimento, né? É muito complicado isso. E aí eu compartilho com vocês vários estudos sobre estabilidade clínica, vários. Eu trouxe alguns, porque é muita coisa, a pessoa sabe, eu tenho como disponibilizar. Esse é um trabalho muito elegante de 2004, que estabeleceu os critérios de gravidade, né? Tem o desenho do estudo aqui, tem a referência, e o contato melhora a estabilização anatômica, autonômica e protege o recém-nascido da instabilidade no momento do nascimento. 2016, nós estamos em 2026. O estresse da separação da família libera corticoide, catecolaminas, né, como se fosse luta ou fuga. Né? E os menores ficaram melhores ainda do que os maiores quando ficaram em contato pele a pele. Esse é outro, de 2022, fez uma randomização, 46 receberam imediatamente no nascimento e 45 foram para a incubadora. O que a gente vê, esse é a immediate skin to skin contact, é contato imediato, pele a pele, imediato. Vocês lembram que tem gente que demorando 5 dias, 10 dias para botar em contato pele a pele. Agora eu passei para contato imediato, no momento do nascimento. Nasceu, isso que está dizendo aqui nessas evidências. Tem outros estudos, tem a tese da Agnes, que não é minha amiga, né? Mas assim, todo mundo fica falando porque eu fiquei divulgando muito a tese dela, mas ela nem a conheço. Há outras pessoas, Sandra conhece, mas eu não conheço. Mas quando eu fui para o evento de Acho que nunca tocou na vida. quando eu fui num evento em setembro, eu falei, não, eu não vou sem estudar, eu tenho que estudar. E aí, pesquisando, eu achei a tese da Agnes e fiquei falando muito dela no evento e ficaram achando que era minha amiga, mas não é. Além da redução, aqui eu só trago, eu só vou para vocês verem aqui, né, que imediato, além da redução da mortalidade, o contato imediato, skin to skin contact, contato pele a pele, imediato de baixo peso, instáveis, é seguro em termos de parâmetros cardiorrespiratórios. Esse é outro aqui, a gente vai passear. Esses são vários de. Quando vocês forem pesquisar, podem botar assim, ó, que é isso, ó, skin to skin, impacto do contato imediato, pele a pele, tá? Aqui, ó, essa é a tese da Agnes, ela é do Karolinska Institute, que pesquisem também, é uma das instituições mais respeitadas do mundo, ela é na Suécia, tá? Ela fez a tese lá, por acaso eu li a tese dela, como era grande, e aí fiquei falando, e todo mundo acha que eu sou amiga dela. E tem outros aqui, ó, Bundle, de neurologia, esse é um que a gente já comentou com vocês, do British Medical Journal, aqui é de sepsis, tá? Que, ó, imediatamente, porque tem gente assim, vai contaminar. Não vai, vai proteger, tá? Isso é muito importante. Eu vou passar mais rápido. Esse aqui é muito interessante, esse
de uma organização mundial, é do Lancet, né? Tem uma série de coisas, dieta precoce, é bem grande esse artigo, mas dizendo quão é importante que seja colocado imediatamente no momento do nascimento. E esse aqui eu queria muito que as pessoas lessem. Esse é um artigo extremamente elegante, está muito bem escrito, né? Eles fizeram uma coorte grande de neuroproteção em primeira semana. Porque depois do negócio do estável, o segundo que eu mais escuto, que é pela neuroproteção. E aí eu quero, por favor, que leiam esse artigo. Eles fizeram uma coorte grande dos que sobreviveram, 1.581 contato pele a pele durante a primeira semana e 987 foram seguidos, 980 fizeram e 555 foram seguidos no ambulatório até 5 anos de idade. As evidências são muito robustas quando fizeram contato pele a pele com o pai ou com a mãe. Se desejamos estabilidade clínica, estamos preocupados com neuroproteção e com segmento, devemos garantir contato pele a pele com o pai ou com a mãe na primeira semana de vida. É o que diz esse artigo. 2025, está aqui a publicação, tá? E aí a gente continua, tá? Aqui, vai dar hemorragia. Vai dar hemorragia, vai aumentar a infecção. Outro artigo, ó, 2024, que a acordo com os achados não aumentaram, e por aí vai. Tem mais aqui, né? E substância branca, esse é outro artigo também muito elegante, é uma revista só de neurologia, que afetar imediatamente o desenvolvimento da substância branca, afeta o desenvolvimento cardiorrespiratório e afeta o desenvolvimento pela estimulação multissensorial, incluindo tátil, olfatória, auditiva, vestibular, e isso tem um impacto na plasticidade cerebral. Quem faz segmento sabe disso, e isso é muito importante no desenvolvimento dos circuitos neuronais. Então, eu convido a todos. Esse é um outro muito interessante de fluxo, que muita gente, esse é de 2026, esse é de agora, 2026, melhora significativamente a saturação. A gente já sabia que já tinha visto aquela meta-análise de 2016, mas é mais um artigo, reduz a resistência vascular, melhora a perfusão, principalmente em prematuros, e reforço que o canguru como uma intervenção segura, de baixo custo e com neuroproteção. Né? Aqui é mais um, esse faz as duas coisas, o campeamento oportuno e o canguru imediato, a implicação que isso tem na frequência cardíaca, né, e melhorando a estabilização. Hoje a gente não fala mais pulmão e coração, é cardiorrespiratório, porque esses sistemas são únicos, são muito implicados, não existe estudar pulmão, estudar cardiologia, é cardiorrespiratório, eles são muito implicados e é importante que a gente saiba disso. Esse é mais um, né? Tem vários, né, meninas? Mas que é uma intervenção segura, parece ser uma intervenção não farmacológica segura e viável para diminuir dor. E aí eu também, já que eu ia conversar com vocês, peguei os últimos de 2026, tem um lá que já era de 2026, que tem outros, né, comparando o cuidado convencional com o cuidado canguru. Esse é brasileiro, né, da Cândida e a equipe de Minas, botei a bandeira de Minas aqui, dizendo que diminui a infecção, essa história de que dá infecção é muito complicado. Esse é um outro agora de 2026 também, que iniciar nas primeiras 24 horas, é uma intervenção segura, esses achados apoiam a inclusão do cuidado precoce, reduz a mortalidade e morbidade, enfim, nos menos de 32 semanas, tá? É uma revisão sistemática também de 2026. Então, assim, por que não foi no contato pele a pele ainda? Pela neuroproteção, e a gente não usa mais neuroproteção, o Sérgio já mudou, ele sempre dá essa aula para cuidado essencial, então, cuidado essencial. Se você quer fazer neuroproteção, coloque em contato pele a pele. Foram todos os artigos que eu mostrei para vocês. Está no tubo, não é justificativo. Está com cateter umbilical também não. Está fazendo apneia, está caindo saturação, vai melhorar a saturação, frequência cardíaca, está cansadinho, está com amina, a temperatura não estabilizou, está com dor, né? Tudo isso que a gente ouviu, pai está sujinho, que bom, né? Se ele for um Tony Ramos bem peludo, melhor ainda, né? Acabou de fazer dieta, qual é a melhor forma? Vocês comem deitadas? Qual é a melhor maneira de comer? Ortostática, né? Então, assim, qual é o melhor local para você fazer dieta, fazer uma gavagem? Na posição canguru.
E aí eu escuto muito isso, não é só vai para o canguru contato pele a pele quando estiver estável, é o contrário. Ele vai para o contato pele a pele para ficar estável. É invertido a formação da frase, né? E a gente ainda vê isso. Essa é a evidência, né? E aí eu trago para vocês revista Leiga, não é artigo acadêmico, tá? Essa revista é uma revista Life, é uma revista americana, que essa aqui foi publicada em maio de 2000. Essa dedicatória eu ganhei do secretário de Saúde do Rio em 2000, porque ele, não sei por que ele recebeu essa revista ou ele comprou nos Estados Unidos. Como eu era da área neonatal e estava trabalhando com canguru, ele me deu com essa dedicatória, mandou, manda para a Nicole, entrega para ela, por favor. E aí deixaram na minha mesa, e eu tenho guardado até hoje. E é de 2000. 2000, gente. Nós estamos em 2026, falando exatamente da importância que é esse pai americano, cadeira de balanço, de 2000, olha, incubadora antiga, né? De 2000, revista Leiga. Essa também é Newsweek, não é uma revista acadêmica, é uma revista de banca de jornal americana. De 2000 também, falando, né? Nova esperança para os bebês, ó, contato pele a pele. Aí eu fico muito cansada. Bom, esse foi um evento que aconteceu em Brasília. Foi aí que eu, por causa desse evento, eu conheci os trabalhos do Karolinska Institute, porque nós fomos convidados pela Academia Americana de Pediatria para apresentar um trabalho que foi financiado pela Fundação Melinda e Bill Gates e que foi coordenado por um grupo da OMS, é essa publicação aqui, que eles queriam apresentar para a gente, né, e nesse encontro, uma proposta. Aí não vou só com esse artigo, né, meninas? Aí eu fui procurar tudo que tinha do contato imediato, né? E aí foi aí que eu encontrei esses trabalhos, principalmente a tese da AIDS. Por isso que ficou essa história que eu sou amiga dela, que eu ficava falando da tese dela no coffee break, nos intervalos. E aí Arnaldo Bueno, que é meu amigo, e a Rosa Negre estavam no voo que eu ia, né, de Santos Dumont para Brasília, e eu querendo mostrar a tese. Ele, você é amiga dessa Agnes? Por que você está falando tanto dessa pessoa? Mas é porque eu queria compartilhar essa tese dela e todos esses trabalhos. E eles fizeram, esse é o encontro, as pessoas, muitas pessoas aqui estão aí, né? E era para mostrar essa proposta dessa lógica, né? Apresentar o trabalho e essa grande proposta que você fazer tudo junto. É uma unidade conjunta, né? Não existe unidade neonatal e a mãe, né? É Mother Newborn Intensive Care, todo mundo junto, né? É um modelo que precisa desenhar, é o futuro, né? É o que a Organização Mundial de Saúde advoga e muitas instituições. Eu acho que eu não estarei viva para ver isso, né? Mas, de qualquer maneira, na Escandinávia isso já acontece. Sandra foi lá e viu, além das publicações, de tudo isso, lá é um lugar do primeiro mundo, e já está fazendo, equipe treinada, tem todo um caminho, né? E tem toda uma envergadura para fazer esse tipo de coisa que a gente não tem, mas eu acho que temos que ter a obrigação de saber que é isso que é a boa prática. Essa é a boa prática, né? Esse é o futuro, para alguns lugares já é o presente, para alguns locais já é o presente, né? Eu acho que a gente precisa saber o quanto a gente está devendo para essas famílias. É isso que a gente está devendo. Eu acho que isso é muito importante a gente saber. A gente está devendo. Nesse encontro, em setembro de 2022, uma pessoa no coffee break falou assim para mim: mas isso é para pobre, porque o campo de estudo desse trabalho foi a África e a Índia. Embora tenham as pessoas aqui, a desenho do estudo, tá? Tenham os escandinavos também. Mas o campo de estudo, pelo N, né? Muita gente foi lá. E o estudo foi interrompido porque não era ético continuar dizendo não vai para o contato pele a pele quando nascer, vai para o contato pele a pele. As evidências eram tão robustas que a comissão de ética interrompeu o estudo. E aí eu escutei que isso era para pobre, isso me deixou transtornada. Porque nenhum conhecimento pode ser para rico ou para pobre. O conhecimento é para todas as pessoas. Isso me deixou muito mexida.
E aí eu trago para vocês que isso aqui é neve, não tem neve nem na África, nem na Índia. Isso aqui é Escandinávia. Deve ser um país rico, com certeza. Esse é o Karolinska Institute. É uma das instituições mais respeitáveis do mundo. Isso aqui é tudo muito equipamento. Eu acho que não é pobre, não. Mesmo que fosse. Nenhum conhecimento científico pode ser só para pobre ou só para rico. Isso não existe. Conhecimento é para todo mundo, tá? Isso. E aí eu convido todos vocês a assistirem os filmes, né, que estão disponíveis sobre esse tema, né? Contato imediato precoce, está aqui o link que vocês podem acessar. Eu printei um pedaço, né? O contato imediato é isso que se advoga a evidência científica. Separação zero, essas unidades acopladas, que é mãe, neném, cuidado pelo mesmo cenário. A equipe de obstetrícia vai lá passar visita na mãe, o neném fica junto, a mãe vai tomar banho, o pai entra, fica o tempo todo em contato pele a pele, sempre um empenho gigantesco no leite da própria mãe, e aí a gente também precisa avançar, a gente ainda possui informação de lógicas assistenciais, não, o leite só não pode fazer, tem que ir para o banco, tem que misturar, isso é uma questão de firmeza de propósito, é usar o conhecimento para desenhar o processo de trabalho, né? E uma alta precoce, isso é bem interessante. Quem quiser ver mais filme, esse filme é bem longo, esse filme é desse ano, né? É de 2026, é da Stina, também, ela é da Suécia, e está aqui o link, é bem interessante também. O outro é mais antigo, esse é desse ano. Quem tiver interessado em ver como é que eles implementaram isso. Eu acho que a gente está longe de chegar nisso, a gente precisa treinar as equipes, mas é interessante ver o que a gente está devendo para as famílias. Quem quiser ler o artigo, elas também publicam como é que elas fazem esse modelo Mother Newborn Coupled Care, né, que é um e-mail, vocês veem que elas colocam, né, na Escandinávia, nos países Suécia, Noruega e Finlândia. Então, mais a Suécia e a Noruega, como é que eles desenharam esse formato de um centro que deva ser separado. Elas publicaram porque, poxa vida, a gente está fazendo, o mundo todo precisa fazer, né? Então, eu trago para vocês. Então, método canguru, eu ainda escuto isso. Ai, Nicole, eu não acredito. Ou então você pode falar lá porque o povo não está acreditando. Nossa, eu fico doida. Porque eu não sou pastora, né? E a gente não precisa pregar, a gente precisa estudar. E as equipes precisam implementar, porque essa é a evidência científica. Quem não está implementando não está fazendo a evidência científica, não está fazendo uma neonatologia plena. Então, quando eu entro numa instituição, vejo que não está no processo de trabalho, essa instituição não é academicamente correta, né? Porque não está fazendo o que está na evidência. Eu sempre falo um pouco de leite materno, né? Porque leite materno é super importante, tem esses motivos todos para a gente oferecer o leite da própria mãe para o neném. O leite da sua mãe é diferente do leite de outra pessoa, pela epigenética, pela lactoferrina, pelos anticorpos, né, por uma série de questões. E aqui também a gente vê que melhora o aleitamento precoce para essas bebês que mais precisam. Então, os pais na unidade neonatal são fundamentais, né? É separação zero, zero. Pai e mãe não são visitas, né? E isso é muito importante. A mãe é responsável por todos os indicadores. Melhora a HOP, melhora nucleodisplasia, tudo. Né? Isso é uma linha de cuidado em consonância com as evidências. E a ciência é para todo mundo, para rico e para pobre. Então, eu trouxe para vocês as evidências que ele deve ser precoce. Na Escandinávia, no momento do nascimento, é isso que está posto. Se a gente não tem capacidade de logística de fazer no momento do nascimento, nós estamos devendo, ok, mas a gente precisa fazer o quanto antes e de forma mais prolongada, como está no British Medical Journal, né? Muitas horas por dia, pode ser alternado com o pai e com a mãe, e esse conhecimento precisa ser compartilhado com todo mundo, porque é muito desconfortável quando a gente entra na unidade e escuta e vê esses equívocos acadêmicos, né? Eu fico muito penalizada porque aquelas crianças estão sendo privadas da evidência. Isso é muito complicado, né? Muito complicado.
E aí, para implementar, como é que a gente implementa tudo isso, né? Só existe uma maneira, é a linha de cuidado. Se eu entrei numa instituição, naquele CEP, quem tem que estar do meu lado é quem tem mais conhecimento. Acabou de ter o simpósio de reanimação, quem sabe de reanimação de um neném pequeno tem que estar do meu lado. Isso é o ético, é o digno, né? Naquele endereço, quem tem que cuidar do neném mais enfermo é quem tem mais experiência. Se não consegue, pelo menos tem que coordenar como é que será isso. Tem que compartilhar isso com toda a instituição. Isso é importante, no nascimento, na admissão, na unidade neonatal. Treinar todas as equipes, é como se fosse uma orquestra. Precisa ter uma maestrina ou um maestro que vai coordenar tudo o que se quer dizer sobre recém-nascido na instituição. Claro que vai ter os nossos pares, mas precisa ter uma linha de cuidado. Essa falta de comunicação é absolutamente esquizofrênico, né? E para trabalhar com recém-nascido, a gente precisa ler partitura, não dá para tocar de ouvido. Vou tirar uma música de ouvido. Não. Trabalhar numa unidade neonatal é trabalhar numa orquestra. Todo mundo precisa estudar e ler partitura. Agora, mesmo quem é musicista, que sabe ler partitura, que entende as coisas do maestro, quando a gente vai fazer um show, uma apresentação no Teatro Municipal, domingo, 3 da tarde, a gente ensaia. Mesmo todo mundo sabendo ler partitura, mesmo todo mundo fazendo parte da orquestra, já conhecendo o maestro ou a maestrina, a gente ensaia. E essa é a nossa obrigação, treinar as nossas equipes para, na hora que acontecer uma coisa, todo mundo entrar no momento certo. Ter muita harmonia, de eu só olhar, da outra só, tá? Todo mundo entrar. Isso é muito importante. Eu acho que isso que tem na Escandinávia, que a gente ainda não tem aqui, né? Abordar as famílias, explicar os benefícios, respeitar os temores, mas não reforçar os temores. Não, eu ofereci, o pai que não quis. Depende de como é que você oferece, né? Então, isso é muito importante. Não existe, isso aqui é um round, tá? É a coisa mais importante, é o momento mais importante na unidade. Round, ronda, reunião. Aqui eu tenho a equipe toda, aqui a farmacêutica está falando sobre alguma coisa, tem equipe médica, equipe de enfermagem, psicóloga, nutricionista, toda a equipe discutindo o plano terapêutico, planos de cuidado daquele bebê, com suas metas, o que, que a gente espera, o que, que cada profissional tem de objetivo. Isso é fundamental. Sem isso não existe, né? A gente tá, não existe. E não pode jamais ser só médico. Às vezes eu falo, o que, que é aquilo ali? Ah, os médicos estão passando, estão na reunião, médicos só. Ou seja, não entendi. Tem que ser discutido com toda a equipe, aqui é toda a equipe, né? Isso é muito importante. Todo mundo tem que opinar, né, sobre a criança. A equipe do banco de leite é fundamental. E agora a gente está assim, já conseguindo fazer com obstetrícia, anestesista, né? Fala, olha, essa criança, assim, isso é muito importante a discussão, né? No hospital, quem mais tem conhecimento sobre o cuidado neonatal deve nortear o plano de cuidado do recém-nascido naquele endereço, em especial os que fogem do risco habitual, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem neonatologista, título de neonatologia, então essas pessoas têm o conhecimento. Ah, não temos todo mundo aqui da equipe é neonatologista, ok. Quem tiver tem a obrigação de compartilhar o conhecimento, né? E a comunicação é muito importante para desenhar o melhor para a criança. Isso é uma questão técnica e ética, e é o nosso ofício. O que eu vejo de barreira quando eu vou nas instituições, com certeza, é a falta de conhecimento das equipes. E equipes que não estudam, unidades com condutas equivocadas e desatualizadas, e que têm ainda uma empáfia de dizer que estão fazendo certo, né? O dogma e o temor, que é fruto do desconhecimento, desdém por falta de ir, duvidem de tudo que eu estou falando. Vão estudar e me tragam todas as evidências em contrário. É isso que a gente tem que fazer. Os líderes sem conhecimento, que não desenham um plano de implantação, e famílias que não sabem os seus direitos, mas isso melhorou. Agora tem um filme sobre o canguru para a família.
E aqui no Rio, algumas instituições privadas já estão... Não, olha só, a minha esposa está lá, mas eu quero fazer canguru, porque eu li que é importante. Eu vi que é importante. Então, está acontecendo isso. As famílias aqui no Rio, de unidades privadas, já pedindo para fazer canguru. Né? O que é facilitador são vocês, né? Profissionais comprometidos, que não tocam de ouvido, que sabem ler partitura, que estudam, uma equipe interdisciplinar, desenhar um plano de cuidado de acordo com a densidade de gravidade. Eu entro em UTI neonatal, que não tem nenhum paciente de UTI neonatal. Isso é nefasto para ele, que está numa modalidade de cuidado equivocada, deveria estar em outro cenário, e é muito mais nefasto porque quem precisa entrar não entra. Isso é muito grave, né? A gente tem ferramentas para isso, o NAS, o NITS, o SNAP, não precisa nem pegar o prontuário, né? Tem que ter senso de prioridade, tem que treinar toda a nossa equipe e ter muita comunicação. E eu fico achando engraçado, porque eu vou nos congressos, a pessoa está sentada perto de mim, vai no simpósio, vê lá a importância do briefing, debriefing, né, de estar lá, mas não faz. Eu não entendo, porque saber não basta, tem que aplicar, né? E desejar também não basta, tem que fazer. E é muito interessante, porque são pessoas formadoras de opinião, né? São pessoas que precisam dar o exemplo, né? E isso é muito importante. A chave do sucesso para um bom cuidado, para nós que trabalhamos em hospital, é muito desafiador. Porque é diferente do alergista, né? O alergista, você vai no alergista, estou com rinite. Ele vai e prescreve, se eu melhorar, o sucesso é dele. Nós que trabalhamos em unidade neonatal é muito cansativo, porque o guarda tem uma implicância, se ele falar alguma coisa para a família. É uma equipe tão grande que segura a chave do sucesso, né? Os líderes equivocados, que franzem a testa, né? A equipe perinatal, fundamental, né? Ter conhecimento, trabalhar junto. O anestesista, né? Agora que a gente está falando de contato pele a pele no momento do nascimento, a equipe interdisciplinar, o banco de leite que tem que ser possuidor e desenhar um fluxo para a gente garantir o leite da própria mãe para o bebê e não ter barreiras que não se coadunam com a evidência. E a família, né? Eu não tenho dúvida, isso aqui é na pandemia, por isso está todo mundo de máscara. São 4 crianças, uma está aqui em contato pele a pele com o pai. Aqui está com o pai e a mãe está ordenhando leite, beira-leito. Aqui a mãe colocando o neném no CPAP e no peito. Eu não tenho dúvida que ele está dessa maneira, por causa disso tudo. Por causa dessa pele, por causa desse leite, por causa dessa voz. Não tenho dúvida, né? Aqui é a mesma coisa. Então, esse conhecimento a gente precisa compartilhar com as nossas equipes, né? Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de falar do meu ofício, da minha trajetória. Quero convidar todos vocês para o congresso. A gente vai receber gente da Escandinávia, gente da Espanha, da Índia, da Indonésia. A gente vai conseguir trocar muitas experiências e vai ser um prazer enorme abraçar. Adoro abraço, né, gente? Gosto mais de abraço do que de beijinho. Então, vai ser uma alegria estar com vocês e fico muito agradecida de conversar sobre esse tema tão importante, né? Para o nosso ofício, para as crianças, para as famílias, e agradecer a todo mundo que genuinamente tem firmeza de propósitos de fazer o melhor. Esse grupo, inegavelmente, né? Yara, Carol, Denise, Sandra, que agora é youtuber maravilhosa, para a gente compartilhar o conhecimento, porque é muito importante. Estou absolutamente à disposição, meu e-mail, mandem artigos, peçam artigos, todo mundo sabe que eu respondo. Muito obrigada. Que coisa